E a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 21. A Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oremos. Senhor, nos colocamos à Tua presença porque cremos que não há lugar melhor do que estar diante de Ti. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos conduz à verdade de que o viver é Cristo. Porém, se morrermos, com Cristo estaremos. Portanto, nos ajuda a compreender em nossas vidas essa verdade em toda a sua amplitude. Quer vivendo, quer morrendo, tudo é Cristo, tudo é para Cristo. Nos ajuda a viver para nosso Senhor e Rei. Ajuda-nos, ó Deus, cada aspecto da nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Essa verdade que o apóstolo Paulo nos apresenta de viver ou morrer em Cristo, ela está bem presente na vida do puritano que vamos ver hoje, e tem sido constante observar isso na vida desses homens que Deus utilizou em dado momento da história da igreja. Homens como o que veremos hoje, Samuel Hunterford. E Samuel, de fato, fala aos nossos corações. Samuel Hunterford viveu do ano de 1600 até 1661. Nasceu em Nisbe. Seus pais notaram seus dons intelectuais e acreditaram que Deus o chamaria para o ministério, apesar de raramente falarem de Cristo de maneira experiencial. Nós vamos ver isso com maior profundidade quando entrarmos na situação no que diz respeito à doutrina dos puritanos. Por enquanto nós estamos vendo o aspecto histórico e biográfico de cada um deles. Mas por experiencial, os puritanos falavam de uma teologia aplicada à vivência, ao dia a dia. Então não é uma teologia distante, é uma teologia que pode ser vivida a cada instante. Então os puritanos aplicavam essas questões de consciência, de moral, ética, no relacionamento da família, no trabalho, em todos os aspectos da vida. Não era algo restrito à igreja ou à academia teológica, mas era algo bem prático. Então, quando nós falamos nesse aspecto experiencial, essa vivência, apesar dos pais de Samuel Hunterford entenderem que ele tinha um desenvolvimento intelectual muito amplo e desejarem que ele fosse ministro, ele mesmo registra que raramente eles falavam de Cristo no lar de forma experiencial, de aplicá-lo, de viver. A mim, parece-me que se assemelhava àquilo que é comum aos católicos romanos ou aos anglicanos, que é uma religião de praxe litúrgica muito elaborada, mas de vivência esvaziada. Então, eles acreditavam, criam e até desejavam a participação do filho na vida religiosa, mas não viviam isso no dia a dia. Então, aí está o Samuel, tem um quadro aí pintado dele. Na época assim eram feitas as fotos, uma expressão bem serena e de fato uma imagem muito bela deste puritano. Hunterford escreveu: Cristo era raramente mencionado no tocante a alguma realidade ou poder da piedade. Ele diz isso nas suas cartas, na página 680. Então, como nós vimos, apesar do desejo dos pais de terem ele na vida religiosa, ele mesmo registra que Cristo raramente era
mencionado no lar no que diz respeito à realidade ou poder da piedade. Então, é uma religião dominical, vai à igreja, mas no lar, na vida cotidiana da família, Cristo não estava presente. Ele primeiramente foi educado em Jedburgh e depois na Universidade de Edimburgo, onde foi excelente em latim e grego, onde obteve o grau de mestre em artes no ano de 1621. Portanto, com 21 anos de idade, ele se tornou mestre em artes. Também era conhecido na Universidade de Edimburgo pela sua excelência no latim e no grego. Isso vai influenciar depois no ministério dele, facilitando aí o estudo de Samuel. Em 1623 foi eleito para servir como professor em humanidades na Universidade de Edimburgo. 2 anos depois, foi forçado a renunciar por haver procedido impropriamente com uma jovem chamada Euphanie Hamilton, com quem casou-se mais tarde. Não se sabe o que, mas ele agiu como professor de forma inapropriada com essa moça. Isso forçou com que ele deixasse a universidade, renuncie ao seu cargo e se afasta ali do trabalho. Provavelmente esse incidente o incitou à sua conversão. E ele mesmo então depois registra em 1637. Tendes uma grande vantagem na caminhada para o céu, por tendes partido para a porta logo cedo. Agindo como um tolo, como agi, eu permiti que o meu sol chegasse às alturas do céu, e no início da tarde, antes de já me guiar para a porta até o final. Isso ele escreve para um amigo chamado Robert Stuart. Então, o que ele está expressando nessa carta que ele escreve ao amigo é: como foi bom você ter ido para a porta do Evangelho mais cedo. Eu deixei o sol quase se pôr para ir até a porta. Então, ele tinha no coração um grande sentimento de que havia falhado, que tinha pecado grandemente e que só depois, quando o sol já estava para se pôr, é que ele se aproxima de Cristo. Então, é uma das expressões que ele mesmo registra em uma carta a esse amigo. Em 1625, Hunterford estudou teologia em Edimburgo sobre os cuidados do puritano Andrew Ramsay. Então, você vê que só em 1625 ele entra no estudo da teologia. Os pais, mesmo desejando isso na infância, só com a idade de 25 anos é que ele foi estudar teologia. Tendo estudado teologia na universidade, ele se forma e vai então pastorear a igreja de Earnton. E em Earnton ele assume uma paróquia rural, pequena, distante, um grupo pequeno de irmãos. Nessa paróquia, que tinha os membros nas regiões de montanha, em fazendas, então moravam bem distantes, ele vai desenvolver o seu ministério. Conta-se que ele levantava-se diariamente às 3 da madrugada, dedicando muitas horas à oração e à meditação. Então, é o exemplo dos demais puritanos. Ele se levantava muito cedo mesmo. Eu estou preparando um estudo para nossa mocidade acerca do uso do tempo. 2 dos livros que eu li sobre o assunto, estou no 3º agora, a instrução dos autores é que devemos pelo menos levantar às 5 da manhã. Pelo menos às 5 da manhã. Mas qual é o conceito hoje bem presente na sociedade? Deve ficar na cama o máximo que puder, né? Vocês devem se lembrar dos seus avós. Eu lembro do meu avô. Meu avô, às 4h30 da manhã, estava em pé. Ele tinha uma pequena horta atrás da casa dele. E ali ele trabalhava. 5h30 ele estava em casa, tomava banho, colocava a farda, a botina dele, ficava de canto, colocava a bota e ia para o quartel. Todos os dias. 4h30 da manhã para a roça, cuidava da roça dele, voltava, tirava a botina, colocava de lado, colocava a bota e partia para o quartel. Foi assim, de quando eu me conheço por gente, até o dia que ele faleceu. E os nossos avós eram assim, os nossos pais, grande parte deles foram assim. Levantavam cedo, se deitavam cedo. Como é que é a nossa cultura hoje? O pessoal fica até alta madrugada assistindo televisão,
grande parte gasta o tempo na TV, agora na internet, deita muito tarde, quer levantar muito tarde, porque a maioria não pode levantar tarde, né? Porque tem que trabalhar, quer levantar tarde e para o trabalho tarde. Então, a experiência dele era levantar às 3 da madrugada para dedicar muitas horas à oração e à meditação. Então, começar o dia logo cedo, a presença de Deus, orando e meditando. Samuel Rutherford também escreveu sobre o seu lugar favorito, onde ele ia a pé a fim de ponderar sobre as verdades espirituais. No livro Pregadores Cristãos, de Nigel Clifford, na página 132, está registrado: ali eu lutava com um anjo e prevalecia. Matas, árvores, campinas e montes são minhas testemunhas de que eu auferia belo encontro entre Cristo e a cidade de Arton. Então, ele declara que o lugar onde ele ia era um lugar de luta espiritual. Ele usa então a imagem de Jacó lutando com o anjo. Então ele diz lá: eu ia para prevalecer espiritualmente. E no meio desse retrato de matas, árvores e campinas, ele diz que ali ele lutava para apresentar Cristo à cidade dele. Então eu estou começando a querer buscar isso, porque infelizmente o meu vizinho aqui já começou agora o costume de avançar da noite até a madrugada. Então, às vezes é 9 horas da manhã, o som está ligado desde as 9 da outra noite. Eu não tenho mesmo como orar. Eu estou começando a pensar em buscar algum lugar assim mais distante para experimentar isso. Então ele disse que a pé ele saía, e olha que ele morava num contexto já rural, e ainda se retirava mais, para ali ter um momento de batalha espiritual. Vocês lembram semana passada os irmãos Skinny e Ralph Skinny contam que ele tinha lutas espirituais nas quais ele batalhava consigo mesmo. Então, às vezes nós precisamos disso, nos aquietar diante de Deus e ter batalhas espirituais em oração. Rutherford trabalhou eficiente e incansavelmente por sua congregação durante quase uma década. Um idoso pastor contemporâneo escreveu: conheci muitos grandes e bons ministros nesta igreja, mas quanto a uma peça de barro como foi o Sr. Rutherford, nunca conheci ninguém semelhante a ele, a quem foram dados tantos dons, pois parecia totalmente tomado por tudo que é bom, excelente e útil. Parecia que ele estava sempre orando, sempre pregando, sempre visitando os doentes, sempre catequizando, sempre escrevendo e estudando. Muitas vezes eu achava que ele iria sair voando do púlpito quando vinha falar sobre Jesus Cristo. Ele nunca se sentiu à vontade, senão quando estava recomendando Cristo. Na cama, ele caía no sono falando de Cristo. Por isso que eu comecei com aquele texto lá de Filipenses, onde Paulo diz que quer vivendo ou morrendo. Nós fazemos isso para quem? Para Cristo. E um registro então aqui de Thomas McRae no livro Histórias da Igreja da Escócia, ele relata então que quando ele ia falar de Cristo no púlpito, parece que ele ia sair voando. E ainda mais ele diz assim: olha, essa expressão da pregação ela se pronunciava em outros momentos. Ele nunca se sentiu à vontade, senão quando estava recomendando Cristo. Na cama ele caía no sono falando de Cristo. Então, todos os momentos da vivência dele são voltadas para Cristo. Então a gente vê uma expressão muito forte desse puritano em torno da obra de Cristo. Todavia, os anos que ele passou em Rutherford foram carregados de aflição. A consolação que o seu ministério e suas cartas levaram a milhares foi forjada sob o crisol das perdas pessoais. Sua mulher Elfane Hamilton morreu em 1630, depois de sofrer intensamente por 13 meses. Com exceção de uma filha, todos os filhos que ela e Rutherford tiveram morreram cedo. Então ele teve a perca da esposa, só uma filha permaneceu viva, os outros filhos todos ele perdeu enquanto ainda vivo. Nem sempre Rutherford achou fácil conviver com isso. Por um lado, ele era piedoso e humilde. Por outro, era um homem de fortes emoções, que ocasionalmente perdia as estribeiras e amontoava ofensas contra os seus oponentes.
Então ele diz que geralmente ele era uma pessoa piedosa e humilde, mas em alguns momentos ele perdeu as estribeiras e ofendeu seus opositores. Então, uma característica, nós vamos ver que mais à frente ele perde perdão àqueles que ele se opôs, pela forma como ele agiu, mas era uma das características dele. Também sofria de depressão frequentemente. Não obstante, Deus usou esses períodos para preparar Hunterford para confortar outros crentes sofredores. Então ele tinha depressão, mas isso não o abalou completamente. Antes ele usava esse fato para confortar outros que passavam por sofrimento. Então ele ali usava seus próprios pesares para confortar os outros. Em 1630, Hunterford recebeu o chamado para comparecer diante da Alta Corte de Concessões em Edimburgo, por não conformidade aos artigos de Parent. Isso não deteve, como escreve John Coffer. Ele se envolveu na controvérsia arminiana, disseminando informações políticas, interferindo nas eleições municipais. Ele preparou um tratado em latim contra a teologia dos arminianos e dos jesuítas e fez circular tratados manuscritos que tinha escrito para justificar os convertículos. Então, ele não se conforma com a posição da igreja anglicana e começa a escrever contra a teologia arminiana e a teologia dos jesuítas. Isso vai gerar muitas situações difíceis para ele. Perseguição, prisão, perca dos direitos, porque a teologia que ele defendia era a teologia presbiteriana e da predestinação quanto à soberania de Deus. Então ele vai lutar contra o arminianismo e contra a teologia dos jesuítas. Isso pôs o Sr. Hunterford em conflito com as autoridades da igreja, que eram dominadas pelo episcopado inglês. Ele foi chamado a comparecer perante a Alta Corte em julho de 1636. Após um julgamento de 3 dias, ele foi privado do ofício ministerial, proibido de pregar em qualquer parte da Escócia e confinado à cidade de Aberdeen. Em Aberdeen, que era um bastião do arminianismo e estava comprometida com o episcopado, que se opunha fortemente ao presbiterianismo reformado de Samuel Hunterford, que ele tanto assim prezava. Então, ele é proibido, perde o direito de ser pastor, a sua igreja, e é exilado para uma região aonde? A igreja que ele estava no episcopado e era arminiana. Então, tudo aquilo que ele era contra, ele foi obrigado a conviver com isso. Ele era um presbiteriano reformado e agora se via obrigado a viver entre episcopais e arminianos. Então, ele sofreu muito nesse momento. Em 1638, houve uma escalada dos conflitos entre o parlamento e o rei da Inglaterra, bem como entre os presbiterianos e episcopais da Escócia. Depois que a Aliança Nacional foi assinada, o acordo que anunciou uma nova aurora para a causa de Cristo na Escócia permitiu que Samuel Hunterford saísse escondido de Aberdeen e voltasse para a sua cidade em Arton. Porém, não por muito tempo. A Assembleia Geral da Igreja da Escócia logo restaurou o presbiterianismo no território e nomeou Hunterford para a posição estratégica de professor de teologia em St. Mary's College em St. Andrews. Então, há uma mudança. O Dr. Joel Bick trata muito desse momento aqui no livro dele, A Perseverança dos Santos, publicado pelo editor Os Puritanos. A Aliança da Escócia, os pactuantes, consegue então agora voltar ao poder. Ele é reintegrado e agora ele ganha uma posição de proeminência. Ele vai dar aula na escola mais conhecida da Escócia. Então ali ele vai poder ensinar o presbiterianismo, a posição reformada, e dar continuidade ao seu ministério. Em 1640 ele casa-se novamente com uma mulher chamada Jeanne Marthe, descrita como uma mulher de grande valor e piedade. Do seu casamento anterior ele teve uma filha, Agnes, e no segundo casamento mais 6 filhos, todos os quais morreram antes de Samuel Hunterford. 2 deles morreram na infância, antes que ele saísse para comparecer à Assembleia de Westminster, e outros 2 morreram enquanto ele e a sua mulher estavam em Londres. Então, de novo, ele perdeu os filhos. Eu estava ouvindo um sermão ontem, e o reverendo Kenneth Risky estava falando sobre essa situação. Nós estamos vivendo uma época que aquele mandato de Deus dado lá em Gênesis para ser fecundo, multiplicar e povoar toda a terra está sendo esquecido. Sabe o que as pessoas falam hoje? Você é louco, você vai ter filho, dá muito trabalho, custa caro. A ideia é ter muita riqueza, mas não tem nenhum filho, né?
porque filho custa caro. Vocês já perceberam a relação? Então as pessoas hoje querem ter menos filhos ou até nem ter filhos, mas a ordem de Deus era para encher a terra. E os puritanos têm essa característica, né? Ter filhos. E no primeiro casamento só uma filha, agora ele experimenta de novo no segundo casamento percas terríveis. 2 morreram enquanto ele estava se preparando para ir para a Assembleia de Westminster e 2 enquanto ele estava lá. Então, em meio a essa caminhada ministerial, a dor e o sofrimento fazia parte da sua vida. Quando em 1643 começou a Assembleia de Westminster, Rutherford foi um dos 6 escoceses comissionados e convidados para participar. Ele permaneceu até outubro de 1647, mais tempo do que qualquer um dos outros escoceses. Embora os escoceses preferissem não votar, tiveram grande influência. Rutherford, em especial, porque contribuiu substancialmente para as deliberações teológicas e para o breve catecismo. Também pregou ocasionalmente diante do longo parlamento. 151 teólogos são nomeados para escrever aquilo que hoje é o documento dos presbiterianos, os chamados símbolos de fé, a Confissão de Westminster, o Catecismo Maior e Breve. Então eles vão participar. Dos escoceses, ele é o único que fica da abertura até quando encerra. Então, em 1647, ele estava ali quando os documentos ficaram prontos. Nesse período, ele escreveu um livro chamado Lex Rex, em 1644. Esse livro trata do direito do magistrado de requerer a obediência dos seus súditos e das obrigações dos súditos para com os magistrados. Ele se debate com questões relacionadas com direitos naturais, a lei civil, a obediência cristã, a ética cristã. Rutherford defende a limitação do direito divino dos reis. A coroa é outorgada pelo consentimento voluntário do povo. Logo, o povo tem liberdade para resistir ao tirano. Então, esse é um dos escritos que tiveram maior importância, é esse no qual ele trata sobre o papel do magistrado. E qual é o papel do povo em relação ao magistrado, do magistrado em relação ao povo. Outros livros que ele escreveu durante os anos em que participou da Assembleia incluem o Dueto dos Presbiterianos, a verdadeira verdade dos presbiterianos, em defesa do presbiterianismo contra os independentes, os direitos divinos da igreja, do governo e a excomunhão, uma defesa da regulamentação do culto e das permanentes obrigações do governo eclesial exercido pelos presbíteros e presbíteros. Então, ele foi um grande escritor na área da teologia da aliança e do governo presbiteriano. Então, ele falou muito nessas duas áreas. Menos de 2 anos depois de ter voltado para St. Andrews, onde exercia o trabalho na universidade, no St. Mary's College, no outono de 1647, ele foi nomeado diretor dessa mesma escola. E em 1651, diretor da universidade. Passou os últimos 14 anos de sua vida ensinando e pregando em St. Andrews. Seus livros lhe trouxeram fama e convites no fim da década de 1640 e no princípio da década de 1650, para ligar-se a prestigiosas faculdades da Holanda, Honduras e inclusive outras, onde Boethius era professor. Mas ele declinou de todos os convites, permanecendo na cidade de St. Andrews. Em 1660, a monarquia é restaurada e ele então passa a ser perseguido. Em 61, ele foi acusado de traição contra o rei, foi privado de sua igreja, de sua cátedra na universidade e os seus livros foram queimados, principalmente o livro Lex Rex, e o seu presbitério foi desfeito. O próprio Rutherford sofreu prisão domiciliar. Finalmente, o parlamento, procurando eliminar a resistência a Charles II, sentenciou os líderes pactuários mais proeminentes à forca. Rutherford foi antecipado quanto a isso e escreveu a Lady Kent Murray dizendo o seguinte. Então, em 1661, quando o conselho da cidade mandou uma intimação para ele, acusando-o de traição e convocando ele para comparecer, ele diz assim: dizei a eles que já recebi a intimação de um superior juiz e tribunal. Devo atender à minha primeira convocação. E antes de chegar o vosso dia, estarei aonde chegarão poucos reis e pessoas proeminentes.
ele está doente, já nos seus últimos dias. Então, quando chega a intimação, ele sabe que os pactuários, que eram contra a dominância do rei sobre a igreja, o exagero que a monarquia tinha de domínio e poder, ele escreve relatando que já foi convocado a um outro tribunal superior. E que, então, ele vai comparecer a esse tribunal, e ele ainda diz assim: poucos dos reis e dos homens proeminentes vão aparecer nesse tribunal. Ele está dizendo: vocês nem são dignos de irem ao tribunal que eu irei. O conselho voltou e relatou ao parlamento que Hunterford estava à beira da morte. O parlamento decidiu quase unanimemente não permitir que ele morresse no college em St. Mary's. A isso, o Lord Burleigh respondeu: vocês têm votado que esse homem honesto fique fora do seu colégio, mas não podem votá-lo para fora do céu. Então, aqueles homens que foram lá intimar ele voltam e dizem assim: olha, ele mandou informar que ele vai comparecer ao tribunal, ele está morrendo e ele vai para o céu. Aí o parlamento se reúne e diz assim: ó, antes que ele morra, vamos expulsá-lo, que a gente tira todas as honras dele e ele morre sem honra. Então ele não vai ser mais diretor, professor, nada. Aí um dos lords que estava presente lá, um dos nobres, levanta e diz assim: olha, vocês têm votado que esse homem honesto fique fora do college, mas não podem votá-lo para fora do céu. Então tudo bem, vocês podem aplicar todas as penas terrenas, mas do céu vocês não podem retirar este homem. Hunterford procurou reconciliar-se com aqueles com quem ele havia contendido em vida. Morreu em paz no dia 30 de março de 1661, no St. Mary's College em St. Andrews. Algumas de suas últimas palavras foram: viverei, adorarei a Cristo, glória a meu Redentor para sempre, glória habita na terra de Emanuel. Aos seus colegas ministros ele disse: caros irmãos, façam tudo por Cristo. Orem por Cristo, preguem por Cristo, cuidado para não quererem agradar aos homens. Com sua morte, a Escócia perdeu um dos maiores teólogos, um dos mais poderosos pregadores, um dos escritores mais devocionais e um dos maiores pensadores políticos. Na lápide dele tem um escrito muito belo, diz assim: que língua ou pena ou habilidade humana pode o ilustre Hunterford recomendar? Sua cultura com justiça elevou sua fama. Vera piedade ornamentou seu nome. Colóquio teve com o amor de Emanuel. Muito ortodoxo e firme se posicionou. Em muitos erros, em confusão colocou. Pelo rei e pela causa de Sião, e também pelas leis pactuais da Escócia, constantemente lutou com um bravo coração, até quando sua hora final chegou. Então obteve plena fruição da glória que já vira em visão. Essa lápide ainda está lá. Se um dia você visitar a Escócia, no cemitério da velha catedral lá em St. Andrews está a tumba dele, essa lápide, e lá está escrito este poema acerca da vida dele. Bom, os escritos. Ele escreveu aí o Communion Sermons, sermões sobre a comunhão ou a Santa Ceia, de 362 páginas. Este livro contém 14 sermões para ocasiões da Santa Ceia do Senhor. Então, nessas 362 páginas, tem 14 sermões que ele preparou para os momentos de celebração da mesa do Senhor. Então, quando os puritanos se reuniam à mesa, aqui eles encontravam fartos sermões para tratar dessa situação, deste momento. Outro livro dele é A Vida Aberta pela Aliança. São 518 páginas. Com aguda percepção, Hunterford revela a maneira pela qual Deus entra em aliança com o homem. Ele investiga a natureza das alianças, das obras, da graça e da redenção. Então, ele é um grande sistematizador no que diz respeito à teologia da aliança, quando ele divide, então, aí na
teologia das obras, da aliança das obras, da graça e da redenção. Nessas 518 páginas, ele vai tratar sobre Deus, o Senhor soberano, ter entrado em aliança com o seu povo. E ele trabalha então esses 3 aspectos aí da aliança. E o último escrito dele aí também, que nós não podemos esquecer, são as cartas de Samuel Rutherford. São 768 páginas. Nós tivemos a oportunidade aqui de ver alguns trechos que ele escreveu acerca da sua vida. Então são escritos interessantes da vida e da obra de Samuel Rutherford. Ele, de fato, um puritano que marcou a história da igreja na Escócia. Nós temos visto várias fases, agora nós estamos passando um pouquinho pelos puritanos da Escócia, depois nós vamos voltar aos puritanos da Inglaterra e terminar o período voltando a alguns puritanos escoceses e depois os puritanos da Nova Inglaterra ou dos Estados Unidos, como vem a ser conhecido posteriormente. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre o que vimos? 1600. Nasceu em 1600 e morreu em 1661, com 61 anos. 61 anos. Escreveram muito, muito. Sim. Tem outros escritos, irmão Gilson. Tem Lex Rex, né? A Lei e o Príncipe, são 307 páginas. Esse livro foi amplamente utilizado. Nesse livro ele responde a John Maxwell, que escreveu um livro chamado Sacrosancta Regum Majestum, o direito divino do rei de governar. Então, para aquela época, o rei tinha um direito divino. E Samuel Rutherford escreve dizendo que não é bem assim. Ele é colocado por Deus, mas ele não é divino, nem o governo dele. E aí, nesse livro, ele sustenta tese sobre o governo limitado, a restrição do poder monárquico, vindica direitos pactuais do povo contra a monarquia absoluta. Esse livro foi muito utilizado. Quase todos os membros da Assembleia de Westminster que escreveram a Confissão de Fé de Westminster leram o livro de Rutherford. Então, eles foram amplamente influenciados. Daí a separação igreja e Estado a partir dos presbiterianos, porque os anglicanos mantêm até hoje essa ligação. Depois ele escreve O Poder da Fé e a Oração, 88 páginas, é um livreto. Sermões de Samuel Rutherford, tem uma palavra em inglês aqui que eu não sei o que significa, são 384 páginas. O Catecismo de Rutherford, ou um catecismo para a religião cristã, 105 páginas. E por último, o Triunfo da Fé, o Início e o Triunfo da Fé, 406 páginas. Então, apesar de, como o senhor falou, perca dos filhos, sofrimento, perca da esposa, segundo casamento, levantar 3 da manhã para orar, uma igreja rural, e ele era fortemente conhecido por ser um pastor que catequizava muito. Então ele ia à casa das pessoas catequizar. Então isso dispunha tempo de viagens, né, a cavalo, a pé. Escreveu muito. Então uma outra característica dos puritanos é essa: capacidade de escrever muito, né? Nós temos muita dificuldade em escrever. Nós não somos moldados para escrever. Vocês já perceberam isso? E está ficando mais difícil. Hoje é tudo no computador, no celular, né? Então o pessoal está deixando de escrever. E escrever é um exercício maravilhoso, que não só aperfeiçoa a sua escrita, como melhora a sua leitura, a sua capacidade de criativa, de compor, de elaborar. Tudo isso é trabalhado quando você escreve. Sintetizar melhor os pensamentos, compor melhor os pensamentos, escrever ajuda nisso. Eu mesmo sofro muito para escrever, porque eu não fui ensinado a escrever. Então, você já viu quando o professor fala assim, vou escrever no qual vocês copiaram, o pessoal, hoje não tem mais reclamação porque tira foto com o celular, né? Eu vi uma charge no jornal, o professor escreveu um quadro assim enorme, né? Aí agora copia tudo, deu ponto final. Quando ele vira, todo mundo tirando foto.
Aí não tem mais que copiar, né? Então, e eles escreveram muito. Por quê? Uma outra forma de fazer com que a doutrina chegue é escrever, porque livros iam alcançar as pessoas. Hoje isso está sendo feito pela internet. Eu vejo com bons olhos e maus olhos. Bons olhos que muita gente tem sido alcançada. O que eu acho ruim é que a internet não permite uma leitura profunda. Ela precisa ser rápida e superficial, porque não dá para ler muito no computador e porque a internet é algo para ser usado com rapidez. Então você não fica ali muito tempo, você pula de um blog para o outro, de um e-mail para o outro, de uma página do Facebook para o Twitter, e você fica pulando, então ninguém fica ali. Então a leitura nunca é profunda, né? Então os livros permitem isso. Então quando eu trouxe uma livraria para a igreja, a minha ideia é essa, que os irmãos leiam, se aprofundem no conhecimento das doutrinas, do conhecimento, e isso ajude a crescer na vida cristã. Então eles tiveram, a Reforma Protestante teve um grande apoio com o surgimento da possibilidade de imprimir os livros. Agora me foge o termo aqui. A capacidade de impressão ajudou muito a Reforma, a difundir o pensamento da Reforma. Então os puritanos usaram muito essa arma. E hoje nós precisamos de novo fazer isso, né? Ler mais, e a igreja precisa escrever mais, compor mais. 61 anos de uma vida muito... Sim. Filipenses 1:21. Viver e morrer para Cristo. Viveu e morreu para Cristo. Então, eu fico pensando, eu estou com 40 anos. Uma palavra que eu sempre considero muito quando eu penso em questão em termos de idade é qual o legado que eu estou deixando. Vocês entendem o que é legado? O legado é aquela herança, aquilo que você está deixando. O que é que os filhos vão dizer sobre você? E seu pai quem foi? Meu pai, ele foi só meu pai. Então, esses homens deixaram um legado, né? E aí eu tenho imbuído a igreja nessa direção de que, apesar de ser chato essa parte histórica e biográfica, mas ela, quando nós captamos com atenção, ela nos motiva. E nós temos exemplos aqui, como eu comecei essa série aqui, no primeiro puritano, falando sobre Hebreus 11. Homens dos quais o mundo não era digno. Aquele grupo de homens da fé ali que Hebreus apresenta, que o pessoal, de forma muito errônea, usa como a galeria dos heróis da fé, não é galeria dos heróis da fé, não é isso que Hebreus 11 faz. Hebreus 11 fala sobre a fé e aquilo que Deus fez por meio da fé na vida desses homens. E aí eu entendo os puritanos também como um momento histórico na vida da igreja, no qual nós temos que olhar para a vida desses homens e buscar consolo para o nosso tempo e influência para o nosso tempo. Então, quando eu penso neles, eu tento buscar, por exemplo, inspiração para levantar às 3 da manhã para orar. Eu sei que vocês levantam cedo para ir para uma consulta, para ir para uma viagem, para ir. Essa semana eu conversava com uma pessoa e falou assim: e tal, um dia eu saí direto do trabalho, já peguei o carro e peguei a estrada. Por que ele fez todo esse esforço? O que tinha no final da estrada? Uma praia enorme, areia branquinha, sol e muito mar. Aí eu fico me perguntando, quantos crentes se empenham assim para oração, para a leitura da Bíblia, participação no culto? Então quando eu leio e vejo um homem de 61 anos, morreu pelo Evangelho, perseguido, cadeia, muitas angústias, perdeu muitos familiares, uma época muito difícil de criar filhos, por causa das enfermidades, das dificuldades, mesmo assim foi um servo de Deus que é exemplo. Aí hoje a gente tem tanta facilidade e nem às 3 da tarde ora, imagina às 6 da manhã. Então é exemplo, vocês concordam comigo? Então o objetivo é esse. E também mesmo porque isso aqui vai ser o pano de fundo quando nós vamos tratar das doutrinas. É muito importante entender qual era a situação de vida desses homens para entender por que eles elaboraram a partir das Escrituras algumas doutrinas para a igreja. Quando a gente vê o pano de fundo, a gente entende por que estava sendo falado aquilo e pregado aquilo e vivido aquilo por esses homens. Ok? Alguma outra pergunta ou colocação?
engraçado que quando ele recebe a notícia que foram condenados à forca os opositores, ele faz aquilo que os apóstolos fizeram, né? Lembra dos apóstolos? Foram pegos, quase morreram, depois são jogados fora da cidade porque pensaram que eles estavam mortos. Aí levanta, bate a poeira e entra de novo para pregar o evangelho. E alguém fala, vocês são loucos? A nós importa obedecer a Deus, não é isso? O que é que vem em primeiro lugar? Obediência a Deus. Quando ele expressa aquele que ele escreveu, entregou ao conselho, eu vou comparecer a um tribunal superior a esse, ele diz, a mim importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, mesmo as perseguições, isso não impede. Os puritanos, eles eram muito firmes nessa decisão, né? Mesmo as perseguições, cadeias e a morte, isso não os impede de prosseguir. Eu conversava visitando um novo convertido da nossa igreja esse fim de semana, e ele falou assim, pastor, eu saí de férias, passei 2 finais de semana fora. Cheguei de viagem às 7 horas da noite no domingo e falei para minha esposa, se eu não estivesse tão cansado fisicamente, eu ia para a igreja hoje, que eu estou morrendo de vontade de ir para o culto. Eu falei, meu irmão, que bom que você está sentindo esse ânimo. Aí ele, mas ao mesmo tempo estava triste, porque ele disse que algumas pessoas já estavam dizendo assim, você virou crente? Vai dar dinheiro para o pastor. Está sendo enrolado, rapaz. Ele disse que ficou tão triste com essas palavras. Isso é perseguição, né? Ele se tornou cristão e as pessoas estão chacotando da fé dele, da posição agora que ele assumiu diante de Cristo. E essas palavras são ofensivas, né? Ofendem a ele, ofendem a mim, ofendem a igreja. E ele falou, pastor, olha, eu nunca imaginei que na época que nós estamos isso fosse acontecer. As pessoas rirem de mim, chacotarem de mim, falarem de mim. Então, nós vivemos ainda, em alguns aspectos, essa perseguição como eles viveram. A minha pergunta é, como é que a igreja está respondendo? Será que com firmeza na fé ou recuando, né? É isso que nós precisamos nos questionar. Vamos orar, nós encerrarmos. Pai querido, nós oramos gratos, ó Deus, por este teu servo, Samuel Rutherford, que viveu uma vida de exemplo no que diz respeito ao amor a Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a termos uma vida cristã que de fato seja memorável, uma vida cristã que seja registrada nos anais da história da igreja, que haja, ó Deus, por parte de nossos irmãos e irmãs em Cristo e da nossa sociedade, o reconhecimento de que vivemos para Cristo. Ó Deus, nos permite também termos uma fé firme como o teu servo teve. Que mesmo em meio a perseguições muitas, tenhamos no coração temor de comparecer diante do verdadeiro tribunal, que é o tribunal de Cristo Jesus. Não importa o julgamento dos homens, o julgamento dessa época presente, o que deve estar presente em nossos corações é o temor ao Senhor. Nos abençoa nesta noite, agora nos conduz aos nossos lares, ser conosco amanhã em nossas atividades diversas, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Guarda-nos do homem mau da cidade, dos perigos do trânsito, guarda as nossas casas, ó Deus. É o que oramos e rogamos em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus